Muito bem, galera. A Cris já antecipou que este assunto começou a ser tratado com o psiquiatra Bruno Cruz no programa Tribuna no Ar na semana passada. Mas, devido à repercussão e à necessidade de se tratar mais desse assunto, hoje será o tema também do nosso Papo Cabeça com o médico psiquiatra Bruno Cruz, que está conosco aqui mais uma vez para falar desse assunto. Doutor Bruno, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Foi até meio confuso, né, Cris, assim, porque é um tema bem complexo e na hora que você põe imputabilidade, inimputabilidade, você fica naquela, assim, né, como é que você vai diferenciar aquela pessoa que tem uma patologia que seja judicialmente... Stalker é uma patologia? Não, stalker não é uma patologia, é um modo de agir frente a um outro indivíduo, né? Pois é. Você stalker, literalmente traduzido, é perseguir. É exatamente isso. Né? Perseguir. Perseguir. É exatamente isso. Stalking é perseguição. Stalker é aquele que persegue, né? Stalker é o que persegue, exatamente. Pois é. Me fala essa perseguição virtual. Nós temos vários casos, inclusive a mais recente da atriz Débora Falabella, né? Que o cara está 10 anos perseguindo ela. Esse é o que a gente sabe, né, Marcelo? Via mídia, né? Porque é um caso de uma figura pública, né? Exato. Que se estende por 10 anos, que é uma coisa impressionante, que eu acho também assim, que é a forma como a gente vai lidar juridicamente com esse tipo de invasor de privacidade, nem não só de privacidade, de ameaçador também. Sim. Porque ameaça o indivíduo, né? Como agora os casos comuns que a gente tem assim na mídia, de ex-namorados, de ex-namoradas, né? Esse que é o mais complexo, que o cara fica, né, vamos dizer assim, não só vigiando, como perseguindo essa pessoa, e juridicamente, para ter uma resposta do Ministério Público ou da polícia, é muito difícil de você confirmar um crime ou fazer qualquer tipo de ação até a coisa se tornar num ponto mais grave. Vamos dizer assim, é uma tortura tipo aquela chinesa de pingar. Botar pingo na sua testa, né? Até chegar de repente te afundar na água mesmo. Exatamente. E a gente acompanha constantemente, a gente noticia aqui que o fulano matou a ex-namorada ou a esposa. Aí vai ver o histórico, ele já estava perseguindo ela há muitos anos. É exatamente isso, assim, a forma de controle, né, desse stalker, né, ou do stalkear, né, vamos dizer assim, o verbo stalkear, é complexa, porque o indivíduo está sofrendo aquilo normalmente há muito tempo, cara, e assim, como juridicamente ele vai ter uma arma para protegê-lo, né, uma medida protetiva, né, para você provar aquilo através de web é complexo, né, cara. E outra coisa você tem pessoas que têm doenças psiquiátricas que tornam, né, em função da doença, ela não vai responder juridicamente para aquilo, mas vai ser tratada. Sim. E pessoas que respondem juridicamente por aquilo porque elas têm total consciência do que estão fazendo. Entendeu? Então, aí que vem a imputabilidade, que é a pessoa responder, e a inimputabilidade, que é a pessoa não ter que responder em frente a uma doença psiquiátrica mais grave. Quer dizer, e a partir disso, o que se faz? Que providência ser tomada ou de que forma a pessoa perseguida, por exemplo, pode, de alguma maneira, lidar, se é que consegue lidar com isso, né? Eu acho que depende muito da gravidade do fato, né? Se é um fato assim que o cara chega a ameaçar de uma forma mais explícita, se ele chega a perseguir, ir até a casa, isso é uma forma, né, mais grave, ou se ela simplesmente tem que chegar até os familiares dessa pessoa, conversar com os familiares. E no caso da Débora, por exemplo, eu fiquei impressionado assim, porque na matéria não fala nada a respeito da família daquela stalkeadora, né? Daquela stalker. Porque simplesmente fala dela e fica nela, assim, uma paciente grave do ponto de vista. Ela conversava com a Débora via telepatia, né? Então demonstrava uma alteração de consciência do eu, que é uma alteração psiquiátrica bem grave, assim, sabe? Sim. Então ficava uma coisa, um núcleo de gravidade do ponto de vista médico. Aí era uma situação que eu acho que já tinha que ter sido resolvida pela doença por si só. Sim. Mas aí entra aquela questão da saúde pública, doença mental e por aí vamos. Esse é o grande problema, o Bruno. Porque, e normalmente, em casos como esses, vocês, especialistas que estudam esses comportamentos e têm, né, todo o conhecimento ou embasamento para avaliar, analisar e principalmente diagnosticar esses tratamentos, vocês têm sido ouvidos nesses casos?
Marcelo, nunca me perguntaram, assim, nem a associação. Mas isso que eu acho interessante. Mas não perguntaram nem se o CNJ deve ou não fechar manicômio. É uma coisa bem mais grave. Aliás, eu vi o doutor Guido Palumbo um dia falando sobre isso, eu lembrei de você, ele falou exatamente isso que você falou. Uma coisa assim, que não dá pra gente entender. Por exemplo, essa stalker da Débora, ela foi presa. Segundo o CNJ, ela vai ser libertada. Vai ser libertada. Aí eles falam assim, mas o Estado vai cuidar. Como que vai cuidar? O Estado não cuida nem da pessoa que tem uma doença mental e não comete crime. Como é que a gente vai fazer? Graças a um bom senso do Senado, que, eu não sei, que é raro também, né? A gente vai ter, na verdade, uma audiência pública. Aí sim foi convocada a Associação Brasileira de Psiquiatria para falar a respeito. Para vocês serem ouvidos. Porque a gente não foi ouvido a respeito de nada. Foi simplesmente assim, uma ideologia pautada na reforma psiquiátrica, como se fosse a mesma coisa. E mesmo, não é por aí, né? Não, o caminho não é esse, a gente sabe que não é. E por incrível que pareça, nesses aspectos, eu sempre que vejo algo nesse sentido, eu procuro saber a opinião de psiquiatras e é unânime. Eles todos falam, nós não fomos ouvidos ou nós não estamos sendo ouvidos. A gente raramente é ouvido porque o que a gente fala não é o que as pessoas querem ouvir, né? O que a gente fala, normalmente, assim, a gente se aprende, se apega àquilo que você gosta de ouvir, né? Então, se eu te falo assim, eu vou ter um tratamento para você milagroso. Aí você, naquele cara que ele tem um tratamento milagroso. Eu tenho um medicamento que resolve todos os seus problemas, né? Assim, agora, quando você fala para a pessoa, poxa, vai ter uma coisa mais complexa, a gente vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Então, a ciência, ela é levada de uma forma que quando você vê uma pessoa que faz uma coisa, só ela faz daquele jeito, abre o olho, né? Porque senão todo mundo está fazendo. Exatamente. E a outra coisa, assim, a gente é muito pouco ouvido até para o sistema de saúde mental. Também. Né? Que até a CIDIM pediu para fazer um planejamento assim, para a saúde mental, não só eu, né, mas a Associação Psiquiátrica de Juiz de Fora, que eu acho que é um passo muito importante, né, assim, para a gente tentar não mudar, mas cada vez dar passos. Se refere a Cidinha Lousada, secretária de governo da prefeitura. Né? Então, acho importante é isso, sabe? A gente tem não é uma coisa de inimizade. Não é por aí, né? Não, eu também sou contra leito, mas eu sei quanto que é importante. Mas é contra até a página 2, porque você tem que avaliar. Eu sou contra maus tratos. Quem determina isso é o psiquiatra. Quem determina a internação, infelizmente, somos nós, né? Se o cara está infartando, quem determina é o cardiologista. É o cardiologista. E ele não vai deixar de ter leito. Exatamente. Né? Quer dizer, até deixa por uma questão... É o mesmo caso da saúde mental. E a saúde mental ainda pior. Porque a saúde mental pode levar o cidadão a cometer um crime, ou estou enganado? A gente tem dados assim, que aumentou muito o número de pessoas dentro do sistema prisional com transtornos mentais. Vai acontecer isso mesmo com esses indivíduos que eles estão tirando também do manicômio judiciário. Vai acabar indo parar no presídio. Com relação à questão, a gente não tem ambulatório de psiquiatria. Tem de todas as especialidades. Aí as pessoas acham que, assim, que a psiquiatria tem que ser, porque isso é uma classificação diferente, tem que ser usada diferente. Mas isso é excluir. Não é incluir. Com certeza. A inclusão é você tratar como todos. Por que você tem uma coisa diferente para tratar o paciente? Se eu não estou enganado, se eu estiver errado, me corrija, mas eu acho que um ambulatório de saúde mental, ele pode, inclusive, resolver problemas de várias doenças e sobrecarrega o Sistema Único de Saúde. Você não tem dúvida. Você não tem 33% da população tem um transtorno, né, mental, assim, que vai ser tratável ou não, é outra questão. Mas a gente tem um buraco aí na saúde e eu acho que, assim, essa questão do stalker também, só para voltar um pouquinho ao tema, a gente não tem nem números sobre essa questão. Dados nenhum sobre eu não tenho dado nenhum, assim, sabe? A gente fica sabendo que não acontece com uma Débora, você fica sabendo, pergunta para seus amigas, quantas delas não tem um cara que fica ali olhando tudo e, de certa forma, mandando mensagem de uma forma insistente. O que antigamente era considerado como voyeur. Voyeur, hoje é stalker. O cara não tem um binóculo, não, é bem pior, né? Ele fica, o binóculo dele está dentro da sua página pessoal. Olha, acho que o caminho é denunciar e procurar um psiquiatra. E também não comprar briga, né? Não comprar briga. Fica tranquila, espere, procura ajuda da família, não deixe de informar que ele está ao seu lado. E não deixe de viver sua vida, mas obviamente não deixe também de procurar um tratamento para ti que vai estar sofrendo e para o outro que vai estar stalkeando.
Doutor Bruno Cruz, obrigado mais uma vez pela sua participação. Um forte abraço para você. Parabéns pela vitória do seu Vasco. Nem me fala, falei estrela, né? O cara tem estrela. Isso aí, né? Pô, se não tá dando. Tribuna Transamérica. Papo Cabeça, com Bruno Cruz.